Pessoal, nós vamos resolver agora então os exercícios 111 e 115 do capítulo 7 do livro Princípios de Química, né? Chemical Principles. Steven Zundel é o autor e nós estamos falando, no caso aqui, da sexta edição, tá ok? Vamos lá então. Bom, o problema 111 nos diz o seguinte: o hidrocloreto, né, de papaverina, para não colocar a fórmula zona estrutural, né, a parte orgânica aí simplesmente se representa por PAP, né? PAPH+, Cl-, né? Massa molar 378,85 gramas por mol. É uma droga que pertence ao grupo dos medicamentos chamados vasodilatadores, os quais causam, a expansão dos vasos sanguíneos, né? E assim, dessa forma, aumentando, né, o fluxo sanguíneo. Bom, essa droga é o ácido conjugado da base fraca papaverina, né, cujo Kb é 8,33 vezes 10 a menos 9 a 35 graus Celsius. Calcule o pH de uma solução aquosa 30 mg por ml, né, do cloridrato de papaverina, preparada a 35 graus Celsius. Informa-se então o Kw da água é redundância, né? Enfim, o Kw, né, constante de alta ionização da água, a 35 graus Celsius, 2,1 vezes 10 a menos 14, tá certo? 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, né? A temperatura mais alta, como o processo de autonização da água é endotérmico, é favorecido pelo aumento da temperatura a 35 graus Celsius, então o valor é 2,1 vezes 10 a menos 14. Então pergunta-se qual o pH dessa solução a 30 miligramas, por ml do cloridrato de papaverina. Bom, então vamos lá. O cloridrato é o ácido conjugado da papaverina, cujo Kb é 8,33 vezes 10 a menos 9. Nós sabemos que Ka vezes Kb, né, para um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb é igual a Kw. Então, K, nesse caso, é Kw dividido por Kb. Né? Kw 2,1 vezes 10 a menos 14 e o Kb 8,33 vezes 10 a menos 9, o que nos dá um Ka aí, né, para o cloridrato de papaverina, ou mais especificamente, na verdade, para o PAPH+, né, enfim, que é o ácido conjugado da papaverina, 2,52 vezes 10 a menos 6. Bom, 30 miligramas por ml, né, é a mesma proporção que 30 gramas por 1000 ml. Né? Para converter miligramas em gramas, né? Se eu for trabalhar aí com gramas, né, e considerar que são 30 gramas e não 30 miligramas, né, então eu teria multiplicado a massa por 10 a terceira. Consequentemente, para manter a mesma proporção, a mesma concentração, eu também vou ter que multiplicar o volume por 10 a terceira. Então, em vez de ter 1 ml, eu terei 1000 ml, ou seja, 1 litro. Em vez de ter 30 miligramas, né, eu terei 30 gramas. Em vez de ter 30 vezes 10 a menos 3 gramas, se eu multiplicar por 10 a terceira, eu vou ficar com 30 gramas. Né? Então, 30 miligramas por ml é o mesmo que 30 gramas por litro. Né? Bom, a concentração em quantidade de matéria, a concentração em mol por litro, concentração molar é o número de mols dividido pelo volume da solução em litros. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Né? Para um volume de 1 litro, a massa que eu tenho do soluto é 30 gramas, dividindo pela sua massa molar, eu tenho uma concentração molar de 0,079 mol por litro. Tá certo? Então, Ka, que é 2,52 vezes 10 menos 6, é igual a concentração do PAP+, né, vezes a concentração de H+. Ou seria melhor dizer nesse caso, a concentração de H+, vezes a concentração de PAP. Né? Perfeito? PAP+, vai doar o seu próton para a molécula de água. Então, vou ficar com H+, e PAP. Mas o fato é que a concentração de H+, e a concentração, nesse caso, da base conjugada, são iguais. Então, x vezes x, x2. A concentração no equilíbrio do ácido é a concentração inicial, 0,079 menos x. Né? Bom, concentração inicial é da ordem de 10 a menos 2, né? 7,9 vezes 10 a menos 2. E a constante de ionização é da ordem de 10 a menos 6, né? O K é da ordem de 10 a menos 6. Então a diferença de 10 a quarta é uma boa aproximação, né, a assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial.
Então ficaremos com Ka, que é 2,52 vezes 10 a menos 6, é igual a x2 dividido por 0,079. Isso nos dá um valor de x, que é a concentração de H+, né? Igual a 4,46 vezes 10 a menos 4, mol por litro, e por conseguinte, um pH de 3,35. Tá certo? Se você quiser saber se aquela aproximação, né, que nós fizemos de dizer que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial foi boa ou não, basta dividir esse 4,46 vezes 10 a menos 4 pela concentração inicial, que é 0,079, e o resultado dessa divisão multiplicar por 100, que vai dar aí 0,56, 0,6%, alguma coisa assim. O critério objetivo, né, é que o resultado dessa divisão, né, seja igual ou menor do que 5%. É o critério objetivo para, enfim, assumir-se como válida ou não aquela aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Como nesse caso nós temos em torno de 0,6%, com certeza a aproximação foi bastante válida. Tá certo? E no caso, o critério objetivo de 5% é aquele que é adotado. Por que 5%? Bom, alguém elegeu por alguma razão, em algum tempo, né? 5%. Por que não 4%? Por que não 6%? Mas enfim, o critério objetivo é dos 5%. Né? O H+, a concentração de H+, que nós calculamos aí, está refletindo o grau de ionização, na verdade. Né? Se a concentração de H+, dividido pela concentração inicial, vezes 100, é o grau de ionização. Né? Então, se ele é igual ou menor a 5%, né, eu terei 95% ou mais das moléculas não ionizadas no estado de equilíbrio, e aí então assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, é uma aproximação válida, como foi válida nesse caso. Mas enfim, voltando então ao problema propriamente dito, pH igual a 3,35. Né? É claro que se você toma ali na concentração molar 4 casas decimais em vez de 3, enfim, né? Você pode ter um valor ligeiramente diferente, a depender do arredondamento que você fez ou não, mas não pode ser nada muito diferente disso, né? Perfeito? Então, 3,35 é a nossa resposta. Bom, e o problema 115, então, nos diz, uma solução contém uma mistura de ácidos, né? Um ácido HA, concentração 0,5 mol por litro, Ka desse ácido é 1 vezes 10 a menos 3, um certo ácido HB, a concentração 0,2 mol por litro, a constante de ionização dele é 1 vezes 10 a menos 10, e um certo ácido HC, concentração 0,1 mol por litro, e a sua constante de ionização é 10 a menos 12. Né? Calcule a concentração de H+, na solução. Ele não pede o pH, mas evidentemente, né? Se você quiser, pode calcular o pH também, mas enfim, o que é pedido é que se calcule a concentração de íons H+. Então, se não, vejamos. O ácido HA, que é o que tem a maior concentração, inclusive, né, 0,5 molar, o outro é HB 0,2, HC 0,1. Ok, é um ácido fraco, né, mas assim não tão fraco. A constante de ionização é da ordem de 10 a menos 3. Por outro lado, o HB, a constante de ionização é da ordem de 10 a menos 10, e o HC é da ordem de 10 a menos 12. Né? Então, o grau de ionização do HB e do HA, né, enfim, será, por certo, bastante, né, menor. Perdão, HB e HC, né, o grau de ionização de HB e HC serão, por certo, bastante menores, né, os graus de ionização desses dois ácidos do que do ácido HA. Né? E ainda tem um detalhe, como HA, isso só com base nos valores das constantes de ionização. Né? Mas como o ácido H, inclusive, está presente numa concentração maior e tem uma constante de ionização apreciavelmente maior, né? Cerca de 10 a sétima maior, né, do que HA. Fala cerca não, né? Exatamente, né? 10 elevado a 7 maior do que HB e 10 elevado a 9 maior do que HC. Né? Então ele vai liberar proporcionalmente em solução íons H+, em quantidade muito maior do que HB e HC. Moral da história, a própria ionização do ácido HA estará, inclusive, né, inibindo, dificultando a ionização dos ácidos HB e HC, que comparativamente já são muito menores, né, porque eles têm constantes de equilíbrio, enfim, bastante menores. Então, além de HB e HC terem constantes de ionização muito menores do que HA, né, ainda terão a sua ionização grandemente inibida pela presença dos íons H+, liberados em quantidade, bem entendido, proporcionalmente, né, muito grande,
pelo ácido HA. Vai deslocar o equilíbrio, né, para a esquerda, para o ácido HB e HC não ionizados. Moral da história, somando tudo, né, a contribuição, né, para a concentração de íons H+, tanto do ácido HB quanto do ácido HC, com certeza é absolutamente desprezível comparado àquilo que o ácido HA fornece. Né? Então nós podemos trabalhar, na verdade, como se tivéssemos apenas o ácido HA em solução. Né? Para fazer um cálculo exato, você teria que saber qual o número de mols que HA liberou em solução, qual o número de mols que HB liberou em solução e qual o número de mols que HC liberou em solução. Somar tudo isso para ter a concentração total, né, de íons H+. Só que como HB e HC, além de terem constante de ionização muito menores do que HA, terão, por certo, o seu processo de ionização inibidos, né, seus processos de ionização inibidos pela presença dos íons H+ liberados por HA, né, HB e HC, terão a sua ionização, suas respectivas ionizações, né, inibidas pela presença dos íons H+ liberados por HA. Quer dizer, então, se em condições normais, isoladamente, né, digamos assim, em solução, eles já não liberariam tantos íons H+ assim. Claro, depende do grau de ionização, depende da concentração, temperatura, etc. Mas, enfim, os casos aí são todos para 25 graus Celsius e esses são os valores de concentração. Né? Mas, de toda sorte, fica evidente que eles terão, por certo, o seu processo de ionização também inibido pela presença do íon comum, que no caso são os íons H+, liberados em quantidade proporcionalmente bem maior pelo ácido HA. Então, podemos trabalhar sem nenhum problema, como se tivéssemos em solução apenas o ácido HA. Então, Ka, que nesse caso é 1 vezes 10 a menos 3, é igual a x2. x2 é a concentração de H+, e a concentração da base conjugada, A-, dividido pela concentração inicial, que é 0,5 mol por litro, menos x. Né? Esse x, né? Vamos fazer primeiro aquele cálculo, né? Assumindo que x tem um valor desprezível em relação à concentração inicial. Perceba-se que a constante de equilíbrio ela não é assim tão pequena, né? 10 a menos 3. Mas a concentração inicial é bastante alta, meio molar. Né? Então, façamos a aproximação. Sendo assim, eu vou assumindo que o 0,5 menos x é aproximadamente igual a 0,5, né? Porque x é desprezível, comparativamente, bem entendido, né? Eu calculo então a concentração de H+ igual a 0,022 molar. Essa é a nossa resposta, essa é a resposta correta. Para saber se a nossa aproximação é válida ou não, né, nós dividimos a concentração que encontramos, 0,022, pela concentração inicial, 0,5, multiplicamos por 100, chegamos a 4,4%. Né? Lembrar que o critério objetivo, né, para se decidir se afinal a aproximação é válida ou não, é 5%. Né? Se o grau, e no caso aí o que estamos calculando é o grau de ionização. Né? Perfeito? Se o grau de ionização, se assumindo que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, o grau de ionização calculado é igual ou menor a 5%, a aproximação é válida. Nesse caso é 4,4%, a aproximação, por certo, é válida. Ok? Isso significa dizer que, enfim, né, nós podemos assumir que a aproximação de que a concentração no equilíbrio é igual à própria concentração inicial, quando 95% ou mais das moléculas do ácido se encontram não ionizadas. Perfeito? Então, 0,022. Como exercício adicional, se você quiser, pode tentar fazer o cálculo exato, mas enfim, com certeza não dará nada muito diferente disso. Ok? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.